que você faria se descobrisse que a sua fé, as suas orações e o banco da igreja onde você senta domingo após domingo foram transformados em uma mercadoria de prateleira, precificada e negociada nos bastidores do poder? Pois é exatamente isso que está acontecendo agora. Enquanto você busca Deus com sinceridade, existe um mercado político em pleno funcionamento tentando usar a sua devoção como moeda de troca. Meu nome é Cláudio Barroso, há 27 anos sou pastor de uma igreja batista que tem 88 anos de história e é membro da mais antiga convenção das igrejas batistas do Brasil. E eu não posso me calar sobre o que está diante dos nossos olhos. Olha, esse não é um vídeo de ataque pessoal, é um alerta pastoral de denúncia, de discernimento e de desmascaramento. É um chamado à sensibilidade cristã e ao compromisso negociável com a santidade. Nós precisamos conversar seriamente sobre como as estruturas eclesiásticas e a fé do povo estão sendo tratadas nesse período de caça aos votos. Nas últimas semanas, ficou evidente o esforço da atual máquina de governo e de seu candidato para construir uma ponte com o eleitorado evangélico. Até aí, a tentativa de diálogo faz parte do jogo democrático. Mas o problema começa quando se falta com a verdade para construir uma narrativa de conveniência. Também recentemente, o candidato da situação declarou publicamente que, por profundo escrúpulo e respeito à santidade das igrejas, prefere não subir em púlpitos ou palanques evangélicos. Justificou que o ambiente de fé não deve ser misturado com campanha política e usou esse argumento para explicar sua ausência, por exemplo, na Marcha para Jesus. Poxa, que legal, né? Irmãos, olhemos para os fatos com discernimento espiritual. Dizer que a ausência se deu por excesso de zelo com o sagrado é faltar gravemente com a verdade, algo que infelizmente tem sido uma característica marcante da postura desse governante. Essa fala é apenas uma roupagem de marketing para esconder uma realidade incômoda, o receio legítimo de enfrentar o constrangimento público de uma reação negativa do povo de Deus. Tanto é assim que, em seu lugar, foi enviado o chefe da AGU, que acabou colhendo exatamente o fruto de indignação lá na Marcha para Jesus. Faltar com a verdade para transformar conveniência em virtude moral é uma tática antiga. Mas a liderança não pode se sustentar na contradição. O cristão tem memória. Nós nos lembramos de discursos anteriores, onde os valores que sustentam a nossa fé, como pátria, família, as convicções da religião, foram classificados por esse mesmo grupo político, por esse mesmo candidato à reeleição, como discursos atrasados que historicamente precisavam ser combatidos. Você se lembra? Como conciliar o manifesto de respeito de hoje com a promessa de combate de ontem? É essa incoerência que o cristão precisa enxergar. Mas essa tentativa de aproximação do governo só ganha fôlego porque encontra eco em comportamentos que nos envergonham do lado de dentro. Nós temos assistido, por exemplo, ao triste espetáculo de parlamentares que na eleição passada surfaram na onda do conservadorismo, posando como os mais vigorosos, inflamados, defensores da direita, da família e do antigo mandatário, como inclusive um certo deputado, pastor evangélico de uma das denominações pentecostais bem relevantes que há aí e que agora mudou de casaca. Gente assim que falava com paixão no altar, inflamavam o povo, se elegiam usando o nome de Deus e o peso da nossa identidade. E ainda estão fazendo isso. Agora o cenário mudou. E por pura conveniência política, por interesse de sobrevivência e espaço junto ao poder da situação, essas mesmas vozes passaram a cortejar aqueles que antes combatiam, chamavam até de bandidos. Mudaram de lado de forma brusca, justificando a própria guinada sob o pretexto de que foram traídos ou esquecidos pela liderança anterior. Dentre eles, para nosso profundo constrangimento, há quem use o título de pastor, como eu já disse. Irmãos, o nome disso na ciência política é fisiologismo. Na esfera da fé chama-se de falta de firmeza de caráter. Usar a narrativa de uma suposta frustração pessoal para justificar o alinhamento com uma agenda que ataca frontalmente valores bíblicos é uma ofensa à inteligência do cristão. O povo que tem discernimento sabe distinguir o líder que age por convicção bíblica daquele que vira a casaca conforme a direção do vento do poder. Princípios eternos não mudam porque o ocupante do palácio mudou. Valores são elementos inegociáveis do caráter de um verdadeiro e frutífero discípulo de Cristo. E o que dizer, meus irmãos, quando essa flexibilidade moral contamina a presidência de grandes e históricas convenções denominacionais?
É de cortar o coração ver lideranças de grandes estruturas eclesiásticas que deveriam ser guardiãs da sã doutrina, abrindo os seus sínodos, suas assembleias e os seus púlpitos sagrados em pleno culto para dar palco a candidatos ou pré-candidatos da esquerda. Como entender que líderes espirituais flertem e sorriam ao lado de ideologias de matriz socialista e comunista? Ideologias que historicamente, na prática atual, ao redor do mundo, perseguem cristãos, fecham igrejas, relativizam o direito à vida, caçam a livre pregação da palavra, prendem pastores e tentam desconstruir a família tradicional. Como um presidente de convenção de igreja evangélica pode justificar o injustificável? A resposta é dolorosa, mas precisa ser dita. Trata-se de fisiologismo puro. São homens que gostam de surfar na onda do poder temporal, entregam a autoridade espiritual do púlpito em troca de prestígio, de indicações para cargos na estrutura do Estado, de favores governamentais e de vantagens terrenas. Estão negociando com a fé do rebanho. Quem nos assiste e não professa a fé cristã precisa entender uma coisa. A ganância de alguns líderes evangélicos não representa o sacerdócio da maioria. Existe uma multidão de pastores sérios, herdeiros da herança histórica da separação entre igreja e Estado, que jamais aceitaram transformar a igreja em comício ou fazer da fé um balcão de negócios. E eu quero que você saiba, esse pastor aqui não é, nunca foi, jamais será pré ou candidato a qualquer coisa na esfera pública. Meu chamado e minha vocação é para ser pastor e nada mais. É por amor a essa igreja fiel que eu faço esse alerta. Se você faz parte de uma comunidade onde a liderança transformou o altar em espaço de barganha ideológico, desperte. A sua fidelidade é a Cristo, não a presidentes de igrejas, convenções ou políticos com título de pastor que se embriagam com o vinho do poder político. O marketing político tenta nos enganar com cartas bonitas e recheadas de versículos bíblicos destinadas ao povo evangélico, mas a adoração que Deus requer de todos nós não se compra com acenos em época de eleição. Adoração implica em uma expressão materializada da nossa devoção, fé, submissão, obediência e honra a Deus. Adoração só o é quando expressada através da consagração do serviço desinteressado de ganho. Adorar é tirar de si para entregar a Deus, como declaração concreta de em quem está depositada a nossa confiança, segurança e esperança. Não depositamos nossa esperança em acordos de bastidores, em promessas de cargos ou em maquiagens políticas. A noiva de Cristo, a igreja, não está à venda. Meu irmão, minha irmã, proteja a sua mente e o seu coração do canto da sereia do populismo e do oportunismo. O cristão autêntico não é guiado pela conveniência dos palácios. Move-se por princípios eternos que não entram em votação e não se submetem a acordos partidários. É inconcebível para a cosmovisão cristã apoiar uma agenda que seja progressista, comunista, socialista, de esquerda, que é a favor da interrupção da vida, que apoia governos ditatoriais que querem controlar a internet e calar a livre expressão do pensamento, que falam em democracia, mas são intolerantes e violentos com quem pensa diferente, como a esquerda faz ostensivamente. Saiba distinguir com clareza quem respeita a igreja por convicção de vida, daqueles que só se lembram dela na véspera do pleito, ou aqueles políticos e pastores que mudam de discurso conforme a conveniência do bolso e do poder. Mantenham o compromisso com a santidade, com a verdade, com a justiça. Orem pela nossa nação, zelem pela integridade das suas igrejas locais, não permitam que o altar do Senhor seja leiloado, exerçam sua cidadania com fidelidade e temor através do voto consciente. Se esse alerta trouxe clareza à sua mente, compartilhe esse vídeo e não deixe de curti-lo. Siga o canal para receber outras reflexões que contribuem para o seu pensar racional e bíblico. E vamos fortalecer os pastores sérios e despertar irmãos que ainda estão adormecidos. Que o Senhor Deus guarde a sua igreja em santidade e nos dê discernimento. Graça e paz de Cristo sejam com você e sua casa.